Estamos em mais um X Saúde e nesse vídeo eu irei falar sobre as consequências da hipertensão arterial. No vídeo anterior eu falei sobre as definições de pressão arterial, hipertensão arterial e os componentes da pressão arterial. Mas, para facilitar o seu aprendizado, eu irei repetir novamente as definições de pressão arterial e hipertensão arterial. Vamos começar com a definição de pressão arterial. Segundo a literatura, a pressão arterial é a força que o coração faz para bombear o sangue contra as paredes das artérias. Através desse bombeamento, o sangue circula pela nossa corrente sanguínea, levando oxigênio para nutrir todas as células de nossos órgãos. Então temos a definição de pressão arterial. Agora vamos para a definição de hipertensão arterial, ou a famosa pressão alta, conhecida por alguns. A hipertensão arterial é uma doença que provoca elevação da pressão sanguínea, classificada como uma doença cardiovascular. Então temos as definições de pressão arterial e hipertensão arterial. Agora vamos conhecer algumas das complicações ou consequências da hipertensão arterial descompensada. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, no mundo tem cerca de 1,2 bilhões de pessoas com hipertensão arterial. Vamos conhecer algumas das consequências e as porcentagens. Segundo a literatura, uma pessoa com hipertensão arterial descompensada tem cerca de 80% de chance de desenvolver um AVC, um acidente vascular cerebral, e cerca de 65% de chance de desenvolver um infarto agudo do miocárdio, e cerca de 25% de chance de desenvolver uma insuficiência renal, a famosa paralisação dos rins, conhecida por alguns. Então são algumas complicações que uma pessoa com hipertensão arterial descompensada pode ser afetada. A pressão arterial também pode afetar a nossa visão. E como acontece esse processo? Com a pressão muito forte em nossos vasos, os vasos que irrigam os nossos olhos acabam sofrendo algumas consequências. E essas consequências podem gerar alguma hemorragia, e isso pode acarretar em uma dilatação, a qual afeta alguns componentes da nossa visão, como por exemplo a retina, a qual é responsável por transportar a imagem até o nosso cérebro através do nervo óptico, e isso pode gerar uma cegueira. Também o nosso coração pode ser afetado. Uma pressão muito forte, a alta pressão nas nossas artérias, isso pode sobrecarregar o coração, desenvolvendo doenças cardíacas. E também os nossos rins podem ser afetados. Isso também acontece por um processo chamado de constricção. Isso pode gerar também estreitamento dos vasos e o rompimento também dos vasos devido à alta pressão nos vasos, levando a uma insuficiência renal, conhecida como a famosa paralisação dos rins. Então essas são algumas consequências, complicações que uma pessoa com hipertensão arterial descompensada pode ser afetada. E esse foi mais um X Saúde com informações de doenças cardiovasculares.